Para o momento de exposição bíblica, meu irmão, eu te convido a abrir a Sagrada Escritura no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. O texto a ser exposto está nos versos de número 7 a 13. Versos 7 a 13 diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui. Vamos orar? Vamos rogar a Deus que nos ilumine? Acabamos de ler tua palavra, Senhor, e neste momento nós te pedimos que em nome de Jesus, o mesmo Espírito que a inspirou, nos ilumine agora, para que nós a entendamos. Fala conosco, Deus, é o que nós te pedimos em nome de Cristo. Consola-nos, conforta-nos, exorta-nos, mas não deixe de nos alimentar nesta noite, ó Pai, é o que nós te pedimos como ovelhas tuas, e em nome de Jesus, o Supremo Pastor. Amém. Irmãos, esta é uma ocasião muito especial para nós. Não só porque estamos prestando culto a Deus, o que já deveria ser de especial ocasião para nós, mas também porque estamos prestando culto a Deus, louvando o seu nome, em razão dos 8 anos de organização desta igreja, como igreja federada, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos gratos a Deus, irmãos, porque no dia 11 de março de 2017, esta igreja foi federada, a Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo presbitério de Pinheiros. E está aqui conosco o reverendo Marcelo, pastor desta igreja, que esteve neste momento tão especial, que foi, desde então, pastor desta igreja, que tem sido, desde então, pastor desta igreja, desde a sua organização. Um povo do Senhor já estava reunido aqui antes. Esta igreja não começou em 2017. Esta igreja já tem mais de 20 anos aqui. 20 anos de perseverança, 20 anos de serviço ao Senhor, 20 anos de amor ao Senhor. E em 2017, como eu disse há pouco, este povo que já servia ao Senhor aqui, foi ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil, foi federado à nossa denominação. São 8 anos, portanto, irmãos. 8 anos de serviço a Deus aqui, todos os crentes servindo ao Senhor com perseverança, com amor, e esta é uma ocasião especial para nós, porque nós celebramos esses 8 anos. Nós damos graças a Deus por esse tempo aqui, servindo ao Senhor Jesus juntos. Fato é, irmãos, que em ocasiões como essas, de comemoração, de aniversário, ocasiões especiais, sempre nos fazem refletir um pouquinho. Ao menos deveriam nos fazer refletir um pouquinho. O que é que geralmente fazemos em datas especiais? O que é que geralmente fazemos em aniversários? Nós não só comemoramos, não só nos alegramos com a oportunidade que Deus mesmo nos dá de viver mais um tempo, de existir por mais um tempo, mas nós também refletimos. Nós também paramos para pensar em coisas que são importantes. Nós costumamos avaliar a nossa trajetória até ali, fazemos planos para o futuro,
o que viverei se Deus me permitir viver mais tempo, além desse tempo todo que me deu, debaixo da sua graça. Enfim, é o que nós fazemos em datas comemorativas, e não seria diferente em relação a esta data, que, como eu digo, repito, é tão importante para nós. 8 anos de organização, 8 anos de organização da Igreja Presbiteriana Morumbi Sul. E eu estou convencido, irmãos, de que das várias lições que nós poderíamos trazer à mente, que nós poderíamos trazer à memória nesta ocasião especial, esta carta do Senhor Jesus à igreja em Filadélfia apresenta algumas muito especiais, algumas lições muito pertinentes para nós hoje. Algumas lições, irmãos, que nós aprenderemos nesta noite especial para a nossa igreja. Algumas lições que traremos novamente à memória nesta ocasião que para nós é de extrema importância. Lições que falam sobre a nossa peregrinação como povo de Deus neste mundo. Lições que falam sobre o nosso caminho neste mundo no qual somos peregrinos, no qual somos forasteiros. E a primeira lição que nós encontramos aqui, nesta carta de Jesus à igreja em Filadélfia, que hoje tomamos como carta de Jesus à igreja presbiteriana Morumbi Sul, é a seguinte, ensinada nos versos de número 7 a 8. Nada nem ninguém pode fechar o reino de Deus a nós, que perseveramos em Cristo. Nada nem ninguém pode fechar o reino de Deus a nós, pode nos impedir de desfrutar do reino de Deus, nós que perseveramos na fé em Cristo Jesus. Vejam, como é que essa carta nos ensina isso? Como é que esse texto nos ensina isso aqui? Em primeiro lugar, os irmãos devem ter em mente que aqui nós temos a mesma estrutura, a mesmíssima estrutura vista em todas as cartas que Jesus endereçou a essas igrejas lá da Ásia Menor. Não é nosso objetivo falar sobre as demais, só que se você depois quiser, veja em casa as outras cartas que são escritas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor, e você verá que todas elas seguem uma estrutura semelhante. As cartas começam apresentando aquele que as escreve, o Senhor Jesus Cristo é o seu autor, bem como descrevem também aqueles que as recebem, e são os destinatários, são aqueles que recebem a carta do remetente, o Senhor Jesus Cristo. E a carta da igreja em Filadélfia tem essa estrutura inicial. Vejam comigo o 7º verso. Vejam que nós temos aqui a descrição do destinatário. O anjo da igreja em Filadélfia escreve. Então vejam que é a igreja em Filadélfia que recebe esta carta que nós temos aqui. E o que é que diz o Senhor Jesus enviando esta carta à igreja de Filadélfia? Estas coisas, vejam o 7º verso, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Vejam que Jesus se apresenta aqui de modo curioso para nós, irmãos, a partir de 2 especificações. Primeiro, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro. É claro que, por mais que sejam coisas diferentes, as duas coisas estão ligadas, os 2 atributos estão ligados, um ao outro. Cristo se apresenta aqui com termos que vêm lá do Antigo Testamento. Ele é o santo de Deus, ele é aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Exatamente por isso, vejam, entendam, ele é o verdadeiro Messias, ele é o Cristo esperado pelo seu povo. Isso é de extrema importância para que nós entendamos o que essa carta terá como conteúdo logo mais, um pouco adiante. Por quê? Porque logo mais nós veremos Jesus mencionar nesta carta aqueles judeus que não creram em seu nome e que, em razão disso, por não acreditarem na sua pessoa, estavam perseguindo o povo verdadeiramente fiel a ele. Então é importante que nós entendamos a identificação com a qual Jesus se apresenta aqui. O santo, o verdadeiro. Mas não para por aí. A continuação do 7º verso apresenta mais.
Jesus também se apresenta, vejam comigo, irmãos, como aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e que ninguém fechará, e que fecha sem que ninguém abra novamente. Ninguém abrirá. Vejam que nesse caso há mais uma referência ao Antigo Testamento aqui. Depois os irmãos podem estudar mais esse texto em casa, e se for o caso, anotem a referência que eu vou passar agora. Jesus está fazendo menção ao que lemos lá em Isaías capítulo 22, verso 22. Lá no livro do profeta Isaías, nós vemos um homem chamado Eliaquim, que recebeu a chave da casa de Davi, ou seja, que recebeu o poder de controlar o acesso ao palácio real lá em Jerusalém. Na época o rei era Ezequias. Então vejam, é como se Jesus se apresentasse aqui como aquele que tem o controle das chaves do reino. E agora não o reino de Israel, mas o reino de Deus, o reino dos céus. Esse é o sentido. Jesus se identifica como aquele que tem o poder de abrir e fechar as portas do reino de Deus. Só Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode dar acesso a Deus e ao seu reino, a não ser o nosso Salvador, Jesus Cristo. Notem, portanto, que aqui o nosso Senhor está se identificando com a igreja em Filadélfia. Os irmãos lembram do que eu disse agora há pouco? Jesus escreve esta carta a uma igreja que, entre outras coisas, estava sendo perseguida por sua fé nele. Perseguida pelos judeus que não acreditaram nele. Pessoas, irmãos, que muito provavelmente já haviam sido excomungadas das sinagogas, expulsas das sinagogas por sua fé em Jesus. E agora vejam, Jesus está confortando esses crentes, muito provavelmente expulsos das sinagogas em razão de sua fé na pessoa de Cristo, dizendo que, na verdade, somente Ele, Jesus, é que abre as portas e fecha as portas do reino de Deus. Os judeus perseguidores não poderiam fazer isso, não tinham poder para isso. Por mais que expulsassem os cristãos de seu meio, não podiam fechar as portas do reino de Deus para eles. Então Jesus se apresenta de pronto assim, se identifica de pronto consolando os crentes lá da igreja em Filadélfia. Mas então vamos à mensagem, entendendo a apresentação de Jesus aqui, vamos à mensagem propriamente dita. O que é que ele diz a esses crentes nesta carta que a eles endereça? Vejam comigo o verso de número 8. Agora vem a mensagem, depois da sua identificação. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É curioso, irmãos, quando nós fazemos a comparação com a carta que Jesus endereçou à igreja de Sardes, por exemplo, nós não vemos aqui nenhuma censura da sua parte. Na carta à igreja que ele escreveu, à igreja em Sardes, ele apresenta repreensões, exortações, puxões de orelha. Mas aqui nesta carta à igreja em Filadélfia, nós não vemos isso. Em semelhança à carta que ele escreve à igreja em Esmirna, a mensagem aqui é só de elogios e de encorajamento. Por quê? Veja, o que Jesus diz aqui? Jesus diz que conhece as obras daquela igreja. Em primeiro lugar, conheço as tuas obras. Nós não sabemos que obras específicas são essas, mas a afirmação certamente equivale a dizer que Jesus conhece as obras de todo o seu povo, conhece os seus bons frutos, conhece as lutas que o seu povo enfrenta, conhece o bom testemunho que o seu povo dá, e é exatamente isso que o contexto sugere aqui. Mais especificamente, como diz o finalzinho do verso de número 8, Jesus sabe, conhece também que aquela igreja, a igreja em Filadélfia, tinha pouca força, mas que ainda assim guardava a sua palavra e não negava o seu nome. Vamos entender isso aqui? Qual será o sentido de sei que tens pouca força?
Os estudiosos entendem, irmãos, que a igreja em Filadélfia era uma igreja relativamente pequena, não tinha muitos membros. Era uma igreja relativamente diminuta quando comparada a outras igrejas. Não tinha tanta influência quanto outras igrejas. A igreja de Sardes, por exemplo, tinha bastante prestígio, era bastante conhecida. Mas essa igreja em Filadélfia não. E vejam, para piorar a situação desses crentes, irmãos nossos do passado, eles ainda eram perseguidos. Além de não terem prestígio e fama como outras igrejas da época, eles ainda eram fortemente perseguidos pelos judeus. Mas notem, ainda assim, Jesus diz àqueles crentes que conhece as suas obras, que apesar de serem perseguidos, e apesar de não terem tanta força, de não serem tão influentes, de não terem tantos membros assim, Jesus os conhecia. Jesus sabia exatamente cada uma de suas obras, conhecia cada uma de suas obras, sabia que aquela igreja guardou a sua palavra, viram o final do verso de número 8? E não negou o seu nome. Apesar de perseguida e pequena, era uma igreja fiel. Jesus sabia disso e elogiou os crentes de Filadélfia em razão disso. Mas notem que aqui ainda há uma frase que está parece estar entre parênteses aqui, na verdade está entre sinais gráficos aqui, não é? Que também chama a nossa atenção no verso de número 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Mais uma vez, a referência é a porta do reino de Deus. Ele não se apresentou assim no verso de número 7? Aquele que tem a chave de Davi? Aquele que abre e ninguém é capaz de fechar, e que fecha sem que ninguém seja capaz de abrir novamente? E agora ele está dizendo àqueles crentes, aos crentes da igreja em Filadélfia, que está pondo uma porta aberta diante deles, que ninguém pode fechar. A referência, mais uma vez, é o reino de Deus. Cristo está garantindo àqueles crentes a sua entrada no reino de Deus. Os judeus podiam persegui-los, os judeus podiam expulsá-los do meio deles, podiam excomungá-los, levá-los para fora da sinagoga, apedrejá-los, persegui-los da maneira que quisessem. Mas isso não tiraria deles o reino de Deus. A entrada daqueles crentes no reino de Deus estava garantida pelo próprio Cristo Jesus. É interessante que aqui, o que lemos no verso 8, eis que tenho posto uma porta diante de ti, é bastante chamativo. No texto grego original é como se Jesus dissesse àqueles crentes: veja, olhem, contemplem, tenham a certeza, os olhos fitos nessa verdade. Tenho posto uma porta aberta diante de ti. Jesus quer que aqueles crentes tenham a certeza de que eles foram amados, de que eles fazem parte do seu reino, ainda que as perseguições se levantem, ainda que outras pessoas digam o contrário. E é aqui que esta carta, este texto nos ensina a primeira lição da noite. Estão lembrados? Nada pode fechar o reino de Deus a nós, irmãos. Nada pode tirar o reino de nós em Cristo Jesus, nós os que perseveramos na fé nele. Sabem, começo a fazer algumas aplicações disso para a nossa vida hoje. É provável, meu irmão, minha irmã, que as circunstâncias pelas quais você esteja passando neste mundo te deem vários motivos para desanimar na fé, desanimar na caminhada com Jesus. É possível que você tenha chegado aqui nesta noite cheio de problemas, cheio de preocupações, quem sabe a ponto até de desistir de perseverar na fé em Cristo Jesus. É possível que você tenha chegado aqui nesta noite se perguntando: por que continuar servindo a Deus? Por que continuar a vir à igreja se a minha vida não vai bem, se as circunstâncias não são favoráveis?
Por que continuar a ser obediente? Por que continuar a guardar a sua palavra? Por que não negar o seu nome, se tudo na minha vida vai de mal a pior? Sabem, talvez os crentes da igreja em Filadélfia também tivessem razões parecidas. E tinham mesmo motivos, em razão das perseguições que enfrentavam, para serem tentados a pensar nessas coisas. Mas nesta noite, como disse a igreja em Filadélfia, Jesus está dizendo a todos nós: por mais que as provas se levantem, por mais que os problemas surjam, nada pode fechar o seu reino, a sua igreja. Nada pode nos tirar do seu reino. Nada pode nos levar para longe dele. Não foi o que lemos em Romanos capítulo 8, mais cedo na nossa liturgia? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Quem, irmãos? Tribulação, fome, nudez, espada, anjos, principados. Quem poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? E qual é a resposta do apóstolo Paulo? Nada. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Você tem se sentido abatido? As provas têm sido difíceis? Talvez perseguições? Perseguições têm se levantado? Não importa. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Creia nisso. Há uma porta aberta por Ele mesmo a todos nós que cremos em seu nome para o reino de Deus, e essa porta ninguém jamais fechará. Nós lemos também mais cedo lá no Evangelho de Lucas, no momento de contrição, sendo desafiados a não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração, a não deixar que as preocupações nos levem para longe do alvo. Jesus disse naquele texto, Lucas registrou: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Meu irmão, nós podemos perder tudo nesta vida: dinheiro, bens, emprego, saúde, relacionamentos, entes queridos. Ainda assim creia, se temos Cristo como nosso Senhor, nós temos tudo. Tudo de que precisamos. Nada pode fechar a porta que Ele mesmo abriu para nós, para o reino de Deus. Então essa é a primeira lição que o texto nos ensina. Que nesses 8 anos de organização, nós nos lembremos disso como igreja. As pessoas lá fora podem nos perseguir, as pessoas lá fora podem tentar fazer de tudo para fechar as portas desta igreja, para desanimar os crentes desta igreja, para de alguma maneira afetar negativamente os crentes desta igreja, mas que tenhamos a certeza, irmãos, é Deus quem sustenta a igreja presbiteriana Morumbi Sul. Ele abriu a porta do reino dos céus para os crentes que aqui congregam, e nada e nem ninguém podem fechar. Mas há uma segunda lição, e agora versos de número 9 a 11. Essa segunda lição, irmãos, nos ensina que todo o nosso sofrimento em nome de Jesus, um dia será recompensado. Vamos ver isso agora? Versos 9 a 11. Vejam como continua o texto. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus chamou a atenção da igreja para o fato das portas do reino estarem abertas, em primeiro lugar, e agora vejam, ele chama a atenção da igreja para o que está reservando para esta igreja. Vejam, mais uma vez, no verso de número 9, ele chama a atenção da igreja. Viram o comecinho do verso de número 9?
Eis, farei que alguns, e aí continua, eis, essa partícula eis aqui, para nós, em língua portuguesa, lá na língua grega, é aquela partícula que chama atenção. Veja, preste atenção, tenha os olhos fixos em algo que eu vou dizer a vocês, os ouvidos atentos, prestem atenção. Ele está chamando a atenção da igreja. E aí passa a anunciar as recompensas que estão guardadas para esta igreja perseverante. Primeira delas, eis que farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Vejam quais são as palavras de Jesus para se referir aos judeus incrédulos que estavam perseguindo a sua igreja fiel. Sinagoga de Satanás. Irmãos, sabe o que isso nos ensina? Que a perseguição se levanta sim contra a igreja do Senhor. E movida pelo inimigo das nossas almas. Pelo diabo. E aqueles que são usados por ele para perseguir o seu povo fiel, podem ser identificados assim. Os judeus arrogavam para si a herança do Antigo Testamento. Tinham prazer em se apresentar como povo eleito de Deus, povo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas quando Deus enviou seu Filho, este mesmo povo, muitos judeus, o rejeitaram. Veio para o que era seu, mas os seus os rejeitaram. Não é o que diz a Bíblia? E agora, vejam como Jesus se refere a esses incrédulos, que arrogavam para si a alcunha de povo de Deus, sinagoga de Satanás. Por quê? Porque rejeitaram o Senhor. E mais do que isso, perseguiam o seu povo fiel. Mas qual é a promessa de Jesus para aquela igreja fiel, para a igreja em Filadélfia? Mais uma menção a um texto do Antigo Testamento. Jesus está dizendo que um dia há de se cumprir aquilo que o profeta Isaías profetizou, como lemos lá no capítulo 60, verso 14 do seu livro. Inimigos, adversários, vindo e se prostrando diante do povo fiel e confessando: povo amado por Deus, povo amado de Jesus, farei vir para que prostrem aos seus pés e conheçam que eu te amei. O vexame que vocês passam hoje, a perseguição da qual são alvo hoje, um dia deixará de existir. E os inimigos reconhecerão que eu te amei. Primeira promessa. Mas há uma segunda, elas não param por aí. Verso de número 10. Porque guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo. Que Jesus está garantindo a essa igreja também, porque vocês são fiéis, embora sejam pequenos em número, em influência, embora sejam perseguidos, descansem. Eu os guardarei na tribulação por vir. A gente não sabe de qual tribulação Jesus está falando aqui, irmãos, mas o fato é que ele está dizendo que seja em qual for, ele será o protetor daquela igreja. Ele não deixará que aquela igreja se perca em meio às dificuldades. Ele promete paz aos crentes, mesmo em meio às diversas lutas. Podem até experimentar sofrimentos físicos neste mundo, mas serão guardados espiritualmente em paz pelo seu Senhor. Segunda promessa. E a terceira, verso de número 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por fim, Jesus promete: eu venho, eu volto, e venho sem demora. Até lá, continue a ser fiel. Até lá, mantenha, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja em Filadélfia deve confiar no Senhor.
assim como todos nós nesta noite somos chamados a fazer o mesmo. Segunda lição, o texto nos ensina aqui, todo o nosso sofrimento como crentes, irmãos, todo o nosso sofrimento um dia será recompensado. Sabem, a gente pode e de fato sofre muito neste mundo. Somos perseguidos, zombados, em muitos sentidos, irmãos, ignorados. As pessoas não compactuam da fé em Jesus e por isso zombam, nos perseguem. Usadas pelo inimigo, instrumentos de Satanás, fazem muitas coisas conosco. E neste mundo nós estamos sujeitos a estas coisas. Mas as promessas de Jesus à igreja em Filadélfia também deveriam nos confortar nesta noite. Nós podemos sim enfrentar perseguição neste mundo, podemos ser caluniados, acusados, maltratados, ultrajados, injuriados, mas ainda assim, irmãos, Jesus nos guarda. Ainda assim, Jesus nos protege. Ainda assim, Jesus tem um dia marcado no qual todos os inimigos que um dia nos perseguiram hão de reconhecer o quanto nós fomos amados por Ele. Hão de lamentar o fato de terem nos rejeitado. Jesus está conosco, irmãos. E Ele vem sem demora para buscar a sua igreja. Isso te conforta? Se não, deveria confortar. Saber que as nossas lutas são passageiras. Saber que tudo de ruim que podemos enfrentar neste mundo é passageiro, deveria nos confortar, irmãos. Ele vem e vem sem demora. O que cabe a nós até lá? Conservar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Nos manter fiéis, servindo e bendizendo o seu nome. IP Morumbi Sul, 8 anos de organização. Eu preciso ser bem franco com vocês. Os anos que Deus ainda nos dará pela frente, não serão anos de delícias somente. Como os 8 anos passados, também não foram anos de delícia somente, não é, reverendo Marcelo? Quanta prova, quanta dificuldade não se levantou nesses últimos 8 anos e nos mais de 20 anos em que essa igreja está aqui, neste lugar, pregando a palavra de Deus. Mas em todo tempo a gente pode ter uma certeza: Jesus tem nos guardado, reservado um dia para que nós nos deleitemos eternamente em sua presença. Dia em que Ele voltará para nos buscar. Todo o nosso sofrimento, irmãos, será um dia recompensado. Então que nós guardemos firme essa confissão. Que nós nos apeguemos a Cristo, irmãos, que abre a porta do reino de Deus para nós. Que nós nos apeguemos ao Cristo que faz as promessas dos versos 12 e 13 para terminarmos. Verso 12, vejam comigo. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que assim seja. Em nome dele mesmo. Amém.